nós possamos ler pelo menos uns 3 textos depois. Eu quero falar com você aí em Eclesiastes capítulo 3. Presta atenção, deixa o Espírito Santo continuar agindo na tua vida de uma maneira agora diferente. Ele já tem agido no momento dos cânticos, só de nós vermos uns aos outros e cumprimentar e saudar uns aos outros, e isso já nos abençoa. E também quando nós cantamos louvores, o Espírito Santo toma as letras, a melodia e nos abençoa também. Mas Ele quer falar também agora, através da palavra dEle, que é santa, é imutável, é eterna, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá o quê? Eternamente. Parece estar um pouquinho alto aí, dando um retorno aí, né, Romeus? Capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o quê? Propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero falar nessa noite então, e depois nós vamos ajoelhar aqui sobre esse tema. Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo o quê? Todo propósito debaixo do céu. Nós estamos presos a uma realidade temporal chamada Cronos. Minha conta no YouTube é Cromos, porque já existia a conta Cronos. E a realidade do tempo nosso aqui é Cronos. Nós ficamos limitados a tempo, espaço, circunstâncias, inconveniências. Nós vivemos numa realidade de um tempo que tem segundos, minutos, horas, dias, anos, semanas, anos, e aí chega a ter séculos. É a realidade nossa. O tempo de Deus é o Kairos. Deus não se prende, Deus não se limita a este tempo nosso, porque Deus é atemporal. Deus não tem início, Deus não tem fim, Deus é eterno, Deus é infinito. Mas preste atenção no que eu vou lhes dizer. Mas Deus respeita a realidade do tempo que Ele mesmo fez. Então preste atenção. Os cientistas e alguns físicos tentam, com a mente deles, explicar que não existe tempo. Tempo, na verdade, é uma criação da mente humana, mas se pensar bem, não existe tempo. E aí eles tentam explicar esta realidade para tentar fugir da realidade que ficamos presos dentro de uma realidade de tempo. Só que não tem como fugir do fato de que sim, existe um tempo, e este tempo aqui foi feito por Deus. Aí você vai para a Bíblia, vamos lá correndo, em Gênesis capítulo 1, versículo 14, vamos comigo aí, e depois você permanece com a Bíblia aberta. Gênesis capítulo 1, versículo 14, fala assim, olha, Deus que fez o tempo, o Cronos, e Ele não está preso ao Cronos, Ele é um Deus ilimitado, Ele é soberano, Ele neste momento e sempre, desde a eternidade, Ele é reverenciado, adorado, Ele está entronizado entre os querubins, Ele está no seu trono de glória, mas Ele criou o tempo, esse tempo que é você.
vivemos. E olha o que diz aí, versículo 14: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para o quê? As estações. E que mais? Então foi Deus que fez o tempo, e aprouve a Ele criar o homem à sua imagem e semelhança, e tudo que Ele fez de maneira perfeita. E aí está o livro do Gênesis, mostrando que Ele criou esta realidade temporária, o Cronos, onde nós estamos nele. Mas Ele não se limita a esse tempo, mas Deus estabeleceu na realidade, fora desse tempo nosso, Ele estabeleceu acontecimentos, fatos, e tudo vai acontecer conforme Ele determinou. Você está entendendo? Então não temos como fugir. Vou repetir aqui porque não tem outra palavra. Mas Deus respeita o tempo, os acontecimentos do tempo aqui, porque Ele mesmo que estabeleceu tudo. E a história, esse tempo que nós vivemos, ele acontece em ciclos. Por isso que eu acho tremendo Salomão, quando ele escreve em Eclesiastes, ele fala: tudo que agora está acontecendo já foi. E o que haverá de vir também já foi. Porque enquanto nós estamos aqui achando que tudo é novo, e ele fala: não há nada novo. Na perspectiva de Deus, Deus é atemporal. Para Deus não existe ontem, não existe amanhã. Para Deus tudo acontece. Presta atenção no que eu estou dizendo para você, para que você entenda depois. Deus que respeita a realidade do tempo. E é por isso que nós vivemos numa realidade, eu e você, apreensivos demais, ansiosos demais. Nós vivemos num mundo hoje onde tudo é pronto, e Deus não se limita a esta categoria, ainda que Ele respeita algumas realidades que Ele mesmo estabeleceu, e tudo vai acontecer no tempo dEle, porque Ele é Deus, Ele determinou tudo, e nada vai acontecer sem aquilo que Ele determinou. Presta atenção, vou explicar mais um pouquinho. O Deus que é atemporal, Ele já determinou todas as coisas, nós estamos dentro de um tempo. Os ciclos acontecem. A geração do meu bisavô, que eu tentei esses dias ver lá, a árvore genealógica, já aconteceu. Meus bisavós, avós estão esquecidos. Um dia eu e você seremos esquecidos. Seremos. Por uma geração que virá aí daqui 50, 100 anos, não sei. Então, a realidade desse tempo, ela acontece em ciclos. Os ciclos abrem e fecham. E preste atenção, porque talvez você está aqui nessa noite e Deus está querendo iniciar, ou que você que já entrou no novo ciclo, e você ainda resiste a esse novo ciclo. Você está entendendo? A realidade nossa, a vida, ela é feita por ciclos. Minha mãe, com 83 anos, gerou 16 filhos, um monte de netos, bisnetos. Minha mãe vai morrer, e eu também vou, e você vai fechar os ciclos. E as gerações que virão, talvez vão pensar que há muita novidade, e Salomão já disse, não há nada novo. Deus olhou lá do seu trono de glória, 3.000 anos, 3.500 anos, Ele viu um homem com 40 anos de idade que saiu do Egito, e este homem chamado Moisés, que estava lá no deserto, Deus o contempla e vê aquele homem, e Deus, não era tempo ainda de Deus executar aquilo que Ele tinha falado com o pai da fé, Abraão. Quando Moisés completa lá, já casado, estava lá no deserto, e ele viu uma sarça lá em cima que queimava e não se consumia. Quando ele completa 80 anos de idade, já está com os cabelos brancos, certamente com a barba bem grande, Deus resolve descer
até o Sinai para falar com Moisés. Escuta bem, o Deus que é atemporal, um Deus que habita entre os querubins, ele resolve então fazer aquilo que ele já tinha manifestado através de Abraão. Aí abra para você ver a Bíblia agora. Em Gênesis capítulo 15, vai seguindo minha ideia aí para chegar no final depois lá. Gênesis capítulo 15, olha para você ver o versículo 12. Deus faz com que Abraão caia num profundo sono. Versículo 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, ou Abrão, e grande pavor e cerradas trevas aconteceram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quantos anos? 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes o quê? Preste atenção aqui, eu estou falando do tempo, a realidade do Cronos, falei do Kairos, que é o tempo de Deus, o Deus que fez o tempo e aprove a Ele, na soberania dEle, na sabedoria dEle, fazer que dentro do tempo vivam seres humanos como eu e você, que fomos feitos para viver eternamente, mas dentro de uma realidade finita do tempo. Ele resolve então, ele havia falado com Abraão, ou com Abrão, que é o pai exaltado, e depois Abraão, pai de nações, ele havia falado: olha, a tua posteridade vai ficar 400 anos no lugar, mas quando cumprir esse tempo, o meu povo sairá, a tua descendência sairá com muitas o quê? Riquezas. O Cronos, Deus não se limita a ele, mas já que Deus determinou tudo, Deus manifesta-se a Moisés lá naquela sarça que ardia e se consumia. Quando naquele momento Moisés chega, aproxima daquela árvore pegando fogo, Deus fala assim: Moisés, tirai as sandálias, porque o lugar que tu estás é terra o quê? Naquele momento Deus começa a revelar para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu falei com ele há tempos que a descendência dele, o meu povo, seria escravo de um povo, o Egito. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Naquele momento, quando Deus não havia revelado ainda a Moisés, Moisés era alguém que Deus tinha no coração dele, para libertar o povo dele, que ele já tinha profetizado e determinado que 400 anos o povo dele ficava no Egito. Naquele momento, quando Deus revela-se a Moisés como o eu sou, naquele momento, o Deus autoexistente, quando Deus revela a ele e fala com ele assim: olha, eu te usarei para resgatar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E uma coisa que sempre me intrigou: meu Deus, como que o povo do Senhor ficou 400 anos sofrendo debaixo do jugo da taca de Nabucodonosor, e o Senhor não agiu? Talvez será incompreensível para você, mas o Espírito de Deus vai te mostrar porque não era o tempo de Deus agir. Os 400 anos já havia Deus falado antes. Deus não iria intervir enquanto não cumprisse o tempo que ele deu a palavra. Ele revelou a Abraão que depois de 400 anos ele ia tomar providência, ele ia agir, e ele agiu. E agindo ele, quem pode impedir? Nada pôde impedir. Deus usou Moisés para ir lá no Egito. Abraão endureceu o coração, e aí as 10 pragas vieram sobre o Egito, e Deus então tirou o seu povo. E veja que no capítulo 15 de Gênesis, Abraão aqui já estava na terra de Canaã. Então Deus havia dito para Abraão: olha, o meu povo, a tua descendência irá, e Deus nem revelou que era o Egito. E tudo aquilo que Deus falou cumpriu, porque o povo de Deus saiu do Egito com riquezas. Deus havia falado. O que eu quero pregar nessa noite aqui, para que você entenda, meu irmão, porque talvez Deus te trouxe aqui nessa noite, e pode ser o tempo de Deus para alguma ação
que há muito tempo Ele tem querido fazer na tua vida. E quem sabe nessa noite é o tempo de Deus agir na tua vida. Assim como aconteceu quando Ele resolveu descer até o Monte Sinai. Ele desceu até o Monte Sinai. Você crê nisso, irmão? O Deus soberano, o Deus que está entronizado entre os querubins, o Deus que a glória dEle, a Shekinah dEle, a presença dEle é insuportável ao corpo humano, ao espírito nosso. Ele desceu até o Monte Sinai. E quem sabe nessa noite, Ele está usando essa palavra, e essa palavra queimou em meu coração. E quando Deus me colocou esta palavra para que eu pregasse nessa noite, porque talvez, meu irmão, é o tempo de Deus para a tua vida hoje, e Deus está descendo através dessa palavra aqui, para falar contigo, assim como falou para Moisés, com 80 anos de idade, já velhinho, mas foi renovada a sua esperança. Acabou aquele Moisés que ficava recluso no deserto, aquele Moisés que estava silencioso, recatado. Agora Deus iria usá-lo com graça, com poder, e que jamais Moisés imaginava que Deus iria usá-lo. Tem gente aqui, meu irmão, que você nem imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Eu não imaginava que eu seria quem eu sou. O que isso é, pastor? É rico? Não, meu irmão. Sou servo de Deus como você é. Deus é assim. Moisés jamais imaginaria que ele seria o grande libertador que até hoje, até mesmo os muçulmanos, aquele pessoal do Oriente, os palestinos, os cristãos, nós estamos aqui falando, quando Deus aparece para ele e usa ele para que ele cumprisse aquilo que Deus tinha para o seu povo, e Moisés seria o instrumento, o vaso, para tirar o seu povo lá da escravidão do Egito. Ele fez isso com Saulo de Tarso, o Paulo. E é bom lembrar aqui, o povo fala assim: ô pastor, antes Saulo era Saulo, depois virou Paulo. Não, ele sempre foi Paulo e Saulo, cidadão romano e judeu. Mas Deus usou Saulo, Paulo, como intelectual, o catedrático, para queimar toda a Ásia Menor, pregando o Evangelho, o grande missionário de Deus. Porque Deus, quando é o tempo dele, quando chega o tempo que ele já determinou dentro do Cronos, ele, dentro da sua eternidade, ele é o Deus atemporal, mas ele está agindo no planeta Terra, na história de pessoas, e ele está agindo na tua vida. E quem sabe nessa noite, eu repito aqui, nesta noite Deus está me usando para falar com você, que o tempo do seu sofrimento, da tua luta, do teu jugo, desse enfrentamento que você tem vivido, que você tem querido perder a cabeça, deixa Deus agir. Ele tem agido, e quando Ele dá a sua palavra de ordem, o direcionamento acontece. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Então veja bem, a primeira coisa que nós vimos aqui: há tempo para todo propósito, há tempo para tudo. O texto que nós lemos fala que há tempo de chorar e tempo de quê? Escuta, talvez o tempo que você está vivendo é o tempo de lágrimas, de choro. Eu quero te sugerir nessa noite, por experiência minha, pega esse tempo de choro, de tristeza, de angústia, e viva aquilo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos manda fazer. Em tudo dai o quê? É louvar o Senhor, dar graças ao Senhor. Porque esse tempo que você está vivendo de angústia, de tristeza, o povo de Deus ficou 400 anos, mas Deus havia estabelecido 400 anos. Inclusive o texto fala que Deus queria acabar com a geração de um povo ímpio, até que o pecado avolumasse daquele povo ímpio, e aí Deus iria usar alguém. Ele usou para libertar o seu povo. Talvez o tempo que você está vivendo é um tempo de choro, é um tempo de lágrimas. A questão nossa é que nós só queremos ganhar, nós só queremos celebrar. Nós esquecemos que Deus utiliza um tempo de choro, de angústia, de tristeza, de perdas,
de pressão, de humilhação. Isso mesmo, de privação, para forjar em nós o caráter dele. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus queria colocar uma identidade, para que o povo dele, os 400 anos do Egito, jamais esquecesse, e que as gerações jamais esquecessem, inclusive nós brasileiros, nascidos aqui nesse país, veio esse legado para nós, uma história de um povo que gemeu, que sofreu, mas o Deus que escolheu aquele povo através do seu servo Abraão no passado é o Deus fiel. Deus sempre foi fiel. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem sabe é você que veio aqui. Qual o problema que você está enfrentando? Qual é a sua luta? Qual é a sua guerra? Qual é a sua batalha pessoal? O que você está passando? E quem sabe nessa noite, eu volto a repetir, pode ser que Deus está me usando como profeta dele, para dizer para você, que assim como ele desceu no Sinai, ele está descendo aqui, para dizer para você, que o tempo da sua angústia, da sua tristeza, da sua humilhação, está para acabar. Quero falar uma coisa com vocês aqui, meu irmão. O mundo, o Brasil, está vendo uma deserção de pessoas da igreja. Há muita gente apostatando. Mas eu quero dizer para você, irmão, permaneça fiel. E não entra nessa de aliar com pessoas que têm difamado a igreja, o povo de Deus. Porque o povo de Deus hoje é a mesma palavra que Deus deu ao povo dentro do passado. Deus chamou o povo dele escolhido como menina dos olhos dele. Eu e você fazemos parte do Israel salvo pela graça. Deus não tem aliança, Deus não tem nem... Eu falei essa semana com o irmão me escandalizou. Deus não tem nenhum compromisso com Israel lá. Essa turma de Bolsonaro, essa turma de Trump, esses dispensacionalistas que falam que Deus tem uma aliança, Deus trata muito especial com Israel. Meu irmão, Deus trata com o Japão, com a China, onde tiver gente que confessa o nome do Filho dele, Jesus, Deus tem aliança. O pessoal cria uma poesia, um romance. Por isso, se você crê nisso, o dia que acontecer de Deus dizimar, que Deus permitir que seja dizimado parte de Israel lá, e entrar um povo lá igual antigamente fez, você vai quebrar, você vai ficar assustado. O que eu quero colocar? Eu estou dizendo que Deus, eu e você, fazemos parte de um povo, desde o chamado lá de Abraão, aquele povo do passado, uns foram fiéis, outros morreram, fazemos parte de um povo, e nós somos menina dos olhos de Deus. Então escute, se alguém está te causando mal, entregue este problema ao Senhor. Deus é a tua justiça, é Deus que vai julgar a tua causa, mas da maneira dele. Pode ser que alguém que te humilhou, alguém que te perseguiu, de repente Deus usou isso até para ele, de repente passar um problema lá e Deus salvá-lo. O tempo do seu sofrimento, Deus está me usando essa noite para dizer para você, não deixe de clamar. O povo de Deus clamava, suplicava ao Senhor, Deus interviu. Escuta, nós temos de orar, sabe por quê? Deus vai agir, e a minha oração estava dentro da eleição de Deus. O clamor do povo dele lá durante 400 anos já estava no plano dele. Eu e você não sabemos até quanto tempo essa tua luta, esse teu choro vai durar. Mas enquanto a vitória não vem, enquanto você está ainda aí nesse pesar, continua louvando, buscando ao Senhor, porque certamente Ele começou uma boa obra em você, e Ele vai completar até o dia do Senhor. Aqui fala, há tempo de perder,
Há tempo de plantar, mas há tempo de quê? Arrancar o que se plantou. Escuta aqui, você tem amigo, você tem até uma esposa abençoada, você tem alguém que você muito confia. É uma loucura pensar que você nunca vai brigar com aquela pessoa que é sua amiga, seu amigo. Não há ninguém perfeito. O texto fala aqui que há tempo de abraçar e tempo de quê? Deixar de abraçar. Há tempo de você ficar ferido com o irmão, há tempo. E quando você fere o irmão te fere, aprenda o Evangelho, meu irmão. Aprenda o que está na Bíblia. Tudo isso é para nos mostrar que eu e você não somos perfeitos. E é isso que vai gerando comunhão. Porque quando eu machuco o irmão e ele me machuca, e nós nos abraçamos e perdoamos, é assim que vai sendo forjado em nós o caráter do Filho de Deus que morreu por nós. É uma ilusão pensar que você nunca vai brigar com alguém que você gosta. Esta ideia de você querer procurar um grupo que você nunca tem problemas, isso é seita, isso é mentira. Tem pessoas que gostam de procurar o grupo de afinidade. Cuidado com o grupo de afinidade. Os problemáticos sempre vão procurar os problemáticos e nunca vão ser curados, porque eles adoecem cada vez mais que o outro. Eu vou para aquela igreja lá, eu sou bem querida, amada. Essa aqui não. Se aqui na igreja você não está sendo lembrado, cumprimentado, comece com você. Me cumprimenta aqui, pelo amor de Deus, gente. Há tempo, olha para você ver aí. Há tempo para todo propósito. Há tempo de perder. Será que você perdeu alguma coisa? A gente só quer ganhar. Aqui diz que há tempo de morte, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tem horas que tem de nascer. Nós vimos, e tenho visitado algumas irmãs, pessoas não da igreja aqui, mas pessoas amigas que geraram filhos, e também daqui, né, algum tempo. Aí você vê pessoas que morreram, porque tudo tem o quê? Um tempo. E não somente a questão do tempo de alguém que nasceu, uma criança que nasceu lá na maternidade, e alguém que morreu e teve que ser colocado no túmulo, mas talvez Deus quer gerar em mim e você novos paradigmas, novos amigos, quer gerar em mim e você algo novo. É tempo de nascer na tua vida uma compreensão nova, uma compreensão melhor sobre como que eu devo pregar a palavra, como que eu devo relacionar com meu irmão. É tempo de nascer novas ideias. É tempo também de morrer aquela maneira minha, aquela maneira repetitiva. Por isso que eu estou aberto para esta igreja viver um tempo. Que tempo, pastor? Que novidade? Não é novidade, é abrir, Senhor. O que o Senhor tem para nós? Temos de aprender sempre. Aprenda isso. Deus vai usar as situações dentro da realidade do tempo para nos provar, para nos fazer crescer. Eu já vivi na minha vida momentos difíceis, de perdas, de dor, de angústia. Você também já viveu momentos difíceis. Nós não podemos perder o referencial nosso. Nossa fé está no Senhor, que nos salvou, que morreu na cruz por nós. Deus é tão maravilhoso, vou repetir aqui, que Deus respeita o tempo. Quando Deus lá no Kairós, o Deus que não se limita ao tempo, é tão tremendo que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando Deus decide lá, a Trindade, criar o mundo, criar o tempo aqui, o Cronos, e fazer aqui na terra a habitação do homem. Alguém perguntou assim, pastor Eugênio, o senhor crê? Alguém me mandou na minha rede social lá, o senhor crê que existem outros mundos habitados? Eu falei assim, ô moço, eu não fico muito preocupado com isso não. Nós não estamos dando conta nem nós aqui da terra, não é verdade? Ainda coloquei para assim, quem sabe tem, quem sabe. Só que a Bíblia fala que existe um planeta Terra e aprove a Deus colocar o homem aqui e o lugar nosso de relacionar é aqui. E querer mexer
extra lá, algum ser lá, é demonismo. Só tem um jeito de a gente conversar com um ser fora daqui dessa realidade nossa. É Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Não tem nem como conversar. Está chegando um anjo aí, estou pouco importando com esse anjo. O que me importa é orar a Deus em nome de Jesus, ainda que eu creia que os anjos de Deus são ministros a favor daqueles que irão herdar a salvação, mas eu não posso conversar com o anjo. E eu falei com essa pessoa, não tem como, se existe eu não sei, pode ser que tenha. O mundo é grande demais, o universo é vasto demais, mas Deus colocou-nos aqui e nós temos de aprender a viver aqui uns com os outros e não estamos conseguindo. A criminalidade, a briga, as desavenças, a corrupção, cada dia voluma. Deus, quando fez tudo, eu quero terminar, quando Deus fez todas as coisas, não é que o plano de Deus falhou. Quando Deus colocou o tempo, o homem pecou. Sabe o que Deus fez? Deus resolveu deixar a sua glória celestial e entrar no tempo, e ele veio, nascido da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele levou sobre ele a cruz, aquela cruz, e ele se entregou por mim, por você, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, ele está aqui, e nesta noite nós iremos celebrar a Santa Ceia. Você entendendo? Esse Deus que é atemporal, ele fez tudo dentro de uma realidade do tempo, ele deixa o seu conforto celestial, se faz homem, se faz gente, chorou a minha lágrima, sentiu o meu suor, ou suou o meu suor, o seu suor, ele foi triturado, ele morreu por mim e por você, para dizer para mim e para você nessa noite, que apesar da luta, que apesar deste mundo difícil, que apesar de tudo que você está enfrentando, ele deixou o Espírito Santo estar comigo, contigo, para nos fortalecer. E ele está dizendo para mim e para você nessa noite, que o tempo que você esteja vivendo, seja qual for ele, seja qual for, aprenda a esperar a ação de Deus. Eu quero começar a orar e falar sobre isso. Falei para vocês que nós somos muito ansiosos, apreensivos demais, nós queremos as coisas para ontem, não é? Está aí, mas eu quero dizer o seguinte, quando nós estudamos sobre há tempo para todo propósito debaixo da terra, debaixo do céu, nós temos de aprender o seguinte, a esperar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, ele fará. Espera no Senhor, confia nele, descansa no Senhor, entrega ao Senhor nessa noite esse problema que você está enfrentando. Entenda nessa noite que no tempo certo, no tempo que Deus, no Kairos, ou melhor, no Kairos, no tempo dele, ele vai agir. Há uma expressão que eu aprendi desde quando eu frequentava as igrejas pentecostais, e as pessoas fazem muita crítica quanto a isso, quando os pastores falavam assim, olha, Deus está entrando em providência. Está certo, está mesmo. Nós estamos usando a linguagem humana. Ué, pastor, mas Deus está fora do tempo. Pois é, mas a linguagem humana. Não há variação em Deus? É claro que não há. Mas eu quero dar esta palavra para você, porque esta frase consolou o meu coração demais na minha caminhada cristã. Deus está entrando em providência quanto a esse problema aí. Deus está entrando em providência, confia nele. É ele que vai agir. Confia no Senhor. É ele que é o Senhor. E nada vai acontecer sendo que ele não esteja no controle. Um fio de cabelo, uma folha de uma árvore, nada acontece. Ele sabe de tudo, ele tem o controle de tudo. E se ele tem, então entrega ao Senhor nessa noite. O tempo pertence a ele. Não se aveste, meu irmão. Não se aveste, jovem. Entrega ao Senhor. Deixa Deus agir. E outra coisa, não desista você está enfrentando um problema, não desista. Deus colocou em tuas mãos isso aí. Moisés queria desistir,
Josué queria desistir. Muitos queriam desistir, mas não desistiram. Quando eles estavam cansados, quando eles estavam querendo, estavam abatidos, Deus levantava um profeta para falar com eles. Erga-te, se coloque em pé, eu falarei contigo. Eu que te chamei, eu que te escolhi. Jeremias gemendo como profeta chorão, Deus mandou uma palavra para ele desde o início: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Essa é a palavra para te animar, para entender que esse tempo de luta, esse tempo que você está enfrentando, seja qual for ele, ou talvez você está passando por um tempo gostoso, de celebração, você fica rindo o tempo todo. Minha mãe era engraçada. Minha mãe dava um susto na gente, rapaz. E quando eu converti, cheguei na igreja de Salinas, cantava essa música, uma música. Minha mãe falava assim: tá chorando, tá sorrindo, né? Quem fica sorrindo demais. Quando eu converti, cheguei na igreja. Você pode estar sorrindo agora, ou quem sabe amanhã vai chorar. Dona Flores Bela já falava isso. Ah, doido, tem gente que não alega com problema. Meu irmão, vive o seu tempo, poxa. Por isso que a Bíblia fala: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, poxa. Se o irmão está chorando, vai lá chorar com ele. E esses dias eu cometi um negócio engraçado aqui. Eu fui visitar pela manhã uma irmã Gonenê, levei o presentinho lá, foi gostoso e tal. À tarde eu fui enterrar outro. E à noite fui comer bolo de aniversário. Comédia, né, cara? Sério? A dinâmica do pastor invocada, já pensou? Né, Jane? Foi na sua casa lá, fui fazer o culto fundo lá. De manhã eu visitei uma pessoa, à tarde você botar a sua mãe, e à noite eu fui numa festa de aniversário e comi um bolo com aqueles negócios por cima que me deu uma gastrite, que eu virei um dragão à noite. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos orar? Eu não posso deixar de orar por você nessa noite. Cadê o turma do louvor ali? Hoje é Santa Ceia, mas uma coisa que Deus sempre ministrou no meu